O que os mormons acreditam? Você está vendo essa instituição chamada de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido popularmente como Igreja dos Mormons? E se eu disser que ela não é uma igreja, mas uma seita? Meu intuito, gente, nesse vídeo é descortinar, revelar que essas instituições com templos faraônicos e lindos, belos, existe algo macabro e sombrio em suas doutrinas. Ao analisar essa instituição que usam a Bíblia e o nome de Cristo, nem sempre é uma igreja cristã, mas uma seita. Antes de falar sobre o que eles acreditam, faz-se necessário também fazer um breve relato histórico sobre os fundadores dessa seita. Afinal de contas, na maioria das vezes, está às raízes de toda a atividade herética das seitas atuais. Mas quem foi seu fundador? Joseph Smith. Joseph Smith nasceu em 23 de dezembro na cidade de Sharon, condado de Wilson, estado de Vermont, mas mudou-se para Manchester, Nova York, quando ele tinha aproximadamente 14 anos. Seus pais, Joseph Smith Sr. e Lucy Smith, eram um casal místico e bastante supersticioso. Um dos maiores apologistas do mundo, chamado Walter Martins, em sua obra Império das Seitas, conta que seu pai, Smith, ocupava grande parte da sua vida à procura de tesouro, além de sua amizade fina com um falsificador de dinheiro chamado Jack Donald. Mas resumindo, Joseph Smith teve duas visões que dariam início ao estabelecimento dessa instituição. Primeira, em 1820, onde ele diz que Jesus e Deus aparecem para ele na forma humana, então Smith pergunta a qual das seitas ele poderia se juntar. Então é respondido para ele que todas as igrejas estavam erradas, todas, repito, todas era uma abominação. A segunda visão aconteceu em 1823, onde um anjo chamado Moroni aparece para ele e fala onde está o livro escrito sobre Placas, a qual viria a se tornar posteriormente o Livro dos Mormons. Joseph Smith também teve um sucessor, que teve uma tarefa bem importante na seita, chamado Brigham Young. Mais à frente falaremos também um pouco sobre ele. Mas, gente, o que é que os mormons acreditam? Primeiro, a Bíblia foi corrompida através dos séculos. Apesar dos mormons fazerem uso da Bíblia, considera ela algo incompleto, além de um material completamente defeituoso. Então ele adiciona 3 livros para complementar, compactar os seus ensinos heréticos, tais como o Livro dos Mormons, Doutrinas e Pactos e a Pérolas de Grande Preço. Quem é Deus para os mormons? Óbvio, né? O Deus dos mormons não é o mesmo Deus das Escrituras. Segundo o pensamento de Joseph Smith no livro Ensinamento do Profeta Joseph Smith, diz que Deus e Jesus e o Espírito Santo são personagens diferentes e distintos, tanto na pessoa como também na essência. Ou seja, são 3 deuses. Sim, isso mesmo que você ouviu. Eles são politeístas. No próprio livro, já citado na página 336, Smith diz que Deus já foi como um de nós, teve corpo humano, sem nenhum atributo divino. Você pode estar pensando que ele estava falando a respeito de Jesus. Só que não, tá, gente? Só que não. Você pensa que isso acabou? Nada disso. Brigham Young, presidente e sucessor de Smith em Doutrinas de Salvação, no volume 1, diz que Deus era Adão, que tinha adquirido um corpo celestial e trouxe consigo sua esposa Eva. Resumindo, eles são politeístas, acreditam que Deus já foi como um de nós e evoluiu para ser Deus e ainda era casado com Eva. Um verdadeiro espetáculo, né, de heresia. Terceiro, Jesus para os mormons. Segundo Brigham Young, Jesus não foi gerado pela Virgem Maria, mas teve seu nascimento de forma carnal, ou seja, sexual, entre ela e José. Existem vários documentos de Young que falam isso de forma bastante explícita, tá, gente? Para os mormons, Jesus é uma criatura do Pai Celestial criada no céu por uma mãe celestial. Quanto ao Pai, é o mesmo Adão que estava no Éden. No livro Evangelho através das Eras, edição de 1945, diz que Jesus e Lúcifer eram irmãos. Isso mesmo que você ouviu, tá, gente? Antes de Satanás se tornar Satanás, no reino celestial, Jesus era irmão de Lúcifer. Na revista Discurso, né, do 1 a 50, Brigham Young diz que Jesus era um polígamo. E diz que Marta, Maria, irmão de Lázaro, e Maria Madalena eram 2 esposas de Jesus. Mas, resumindo, Jesus no mormonismo não deve ser adorado. Assim também eles acreditam que existem pecados que o sangue de Cristo não pode remir. Há documentos de Smith que prova isso de uma maneira bastante explícita. Uma mãe
É, quarto, né? Uma mãe no céu ou várias. Há um texto que ele diz assim: é-nos dito expressamente que Deus e o Pai dos Espíritos, e para compreender o caráter literal destas verdades solenes, é preciso que entendamos que deve existir uma mãe desses espíritos, né? Um livro chamado de James e Talmage, das Regras de Fé, na página 400. E no hino O Meu Pai, né? Ó meu Pai, na terceira estrofe está escrito: há somente um Pai celestial. Não, pois temos mãe também. Ele acredita que a mãe, né, celestial, geradora também de deuses. Quinto, Deus tem um pai. Não é que Joseph Smith descobriu que Deus também tem um pai? Em ensinamento do profeta Joseph Smith, edição de 1975, na página 365, Joseph Smith diz o seguinte: de modo que se Jesus teve um pai e que nos impede de crer que o pai também teve um pai, né? Desprezo a ideia de ficar atemorizado por causa dessas doutrinas, porque a Bíblia, né, dela está repleta. Ora, se Deus teve um pai, então quem é o pai de Deus? E será que esse pai de Deus também teve um pai? Percebeu o absurdo das doutrinas dos mormons? Mas, gente, resumindo, os mormons colocam as escrituras como um material defeituoso, coloca Deus como uma criatura e diminui a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo, além de colocar Jesus como um polígono. Tudo isso em troca de uma falsa revelação de um suposto profeta. Minha pergunta é: isso é cristianismo, gente? Claro que não. Por hoje é só, gente. Não se esqueça de avaliar, se possível comentar, compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, você estará também disseminando e propagando o evangelho comigo.